brasileira, pois eu acredito que, apesar de estarmos numa especialização em gerontologia que trata da questão do envelhecimento, a saúde mental ela está presente, né, no decorrer todo o desenvolvimento do ser humano, e é necessário falar sobre a política de saúde mental atual para que nós compreendamos melhor a questão até do próprio cuidado das pessoas, e em especial ao idoso. Vocês fiquem à vontade para colocarem as dúvidas, é uma experiência nova para mim, confesso, né, a minha primeira web conferência, então espero atender a todos as dúvidas e responder a todos os questionamentos que vocês fizerem. Então, vocês podem estar colocando, eu gostaria de falar sobre a aula, né, fazer a apresentação, e após eu esclarecer as dúvidas, tá bom? Então, vamos lá. Reforma psiquiátrica brasileira, um pouquinho da história, rapidamente, porque todo o material que eu coloquei nas unidades para vocês, a unidade 1 se tratava da reforma psiquiátrica, a unidade 2 fala sobre a rede de atenção psicossocial, a unidade 3 de transtornos mentais mais comuns, de acordo com a ementa da disciplina, porém deixo claro que não importa o transtorno mental que o idoso apresente, mas sim a preocupação com esse sujeito, com essa pessoa, e da forma como ela pode ser melhor assistida pelos profissionais de saúde, enfim, ou outros profissionais nos campos de atuação. Né? Então, falando sobre isso, temos a psiquiatria privatizada em 78, em que 97% dos recursos orçamentários eram destinados à hospitalização psiquiátrica. Então, pelo material que vocês analisaram, verificou-se, então, que durante todo o período no Brasil, enfim, desde os primórdios da psiquiatria, nós seguimos a legislação de 1934, seguimos essa legislação de 1934. Essa legislação falava do resgate dos direitos a essas pessoas que sofriam com transtornos mentais, e da curatela, né, da sua curatela ao Estado. Então, a assistência às pessoas com transtornos mentais eram hospitalocêntricas, em que o centro era o hospital, né, o hospital psiquiátrico. Apenas 3% dos serviços em saúde mental destinavam-se a serviços ambulatoriais. Na época, cerca de 350 hospitais tinha no Brasil com 86 mil leitos, e 75% deles hospitais privados, contratados pelo poder público, os hospitais particulares, né? Com toda uma luta para a mudança do paradigma, da forma de olhar esse sujeito, essa pessoa com transtorno mental, inicia-se então o processo da reforma psiquiátrica, devido a denúncias de maus tratos, violência, torturas. No final dos anos 70, então, tem-se o ruir da ditadura militar e o cenário da redemocratização. As primeiras greves, então, no setor público, fazem com que a saúde tome à frente as reivindicações e as pessoas busquem outras formas de assistir as pessoas com transtornos mentais, que não seja mais o modelo hospitalar, no hospital psiquiátrico. Então, na época, antes de 2001, antes de todo esse processo, a lei, ela vem como o fechamento de toda uma luta, né? Então, antes de vir a lei, tem-se toda a questão do manicômio, do hospital psiquiátrico, em que crianças, idosos, adultos, todos aqueles que não poderiam contribuir para o meio, para a produção, acabavam internados nessas instituições. A curatela do Estado, né, sobre a curatela do Estado. Então, no Brasil, nós temos diversas situações de hospitais com maus tratos a esses sujeitos, as grandes enfermarias, hospitais com um número muito elevado de leitos,
e essa aqui é uma imagem que eu trago, porque tem muito material, mas essa é uma imagem que eu trago de um paciente que morreu no hospital, em que ficou a marca do corpo dele, né, estava morto e foi encontrado, nenhum tipo de ácido retirou a marca, né, da forma como ele morreu ali no azulejo do hospital, né. Então, isso, em 78 tem-se, então, tem-se o movimento dos trabalhadores em saúde mental e essa redemocratização com conceitos de inclusão, solidariedade e cidadania. E em 1986 nós temos a 8ª Conferência Nacional de Saúde, tem-se a reforma sanitária e com a reforma sanitária surgem as outras reformas, né, e a reforma da saúde mental. 87 tem-se a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental e o movimento, então, intitulado nessa primeira conferência, por uma sociedade sem manicômios. Com a primeira conferência, que não teve muita adesão da sociedade de uma forma geral, pensa-se, então, com a segunda conferência, em aumentar essa busca pelos direitos dessas pessoas com transtornos mentais. Então, surgem os novos tempos, né, com a reforma psiquiátrica. A primeira conferência foi muito importante, e foi o marco para a segunda conferência, que foi a origem dos novos serviços, né, os serviços substitutivos aos hospitais psiquiátricos. Qual era a proposta, né, apresentada em substituição? Então, se tem se ler, né, será que a cidadania é mesmo um direito de todos? Bom, então, antes da segunda Conferência Nacional de Saúde Mental, tem-se os novos tempos, com a invenção dos NAPs, Núcleos de Atenção Psicossocial, que são serviços anteriormente aos CAPs, são os Centros de Atenção Psicossocial, que vocês viram na unidade 2. Outros serviços também são as residências assistidas, e o próprio movimento social, os trabalhadores, usuários, familiares, para pensar em uma nova forma de cuidar, uma nova forma de assistência às pessoas com transtornos mentais. Tem-se, então, o surgimento da questão legislativa com o projeto chamado Projeto Paulo Delgado, o deputado Paulo Delgado, e este projeto de lei ele vai tramitar durante 12 anos no Congresso, para que ocorra uma transformação. Então, a Lei 10.216 de 2001, ela não ela é muito modificada em relação ao projeto de lei, mas, porém, ela após uma tramitação, de 12 anos, ela acaba sendo efetivada, né? Mas antes de falar da lei, tem-se ampliação do debate, os movimentos sociais, empresariado, familiares, movimentos sociais, e aí vem pela temática por uma sociedade sem manicômios, nós temos o Dia da Luta, Dia Nacional da Luta Antimanicomial, que é agora, dia 18 de maio. É o dia que comemora-se, né, a luta antimanicomial. Então, a gente já está ali, a semana que vem, esse dia em que no Brasil há uma mobilização, de uma forma geral, para relembrar, né, e para lembrar toda a luta em relação aos manicômios, contra os manicômios. Com a reforma psiquiátrica, então, em 92 tem a segunda Conferência Nacional de Saúde Mental, em 93, primeiro encontro da luta antimanicomial, e em 2001, então, é considerado o Ano Mundial da Saúde Mental. Em 2001, tem-se a implantação, então, da Lei 10.216, de 6 de abril de 2001. Essa lei eu trago novamente esse tema, porque a lei, para os profissionais de saúde, tema, se for falar em um concurso público, enfim, é fundamental que se saiba sobre a lei, porque ela é o marco e é o que define realmente os direitos do cidadão, né? Então, ela vai definir esses direitos da pessoa com transtorno mental, define uma política assistencial e regulamenta a internação involuntária vista antes de uma forma descontrolada, agora, com a lei, acaba se controlando de uma forma melhor a internação das pessoas.
Depois de 2001, então, nós temos a terceira Conferência Nacional de Saúde Mental, em que os temas, né, em que o título, a temática é cuidar sim, excluir não. E a questão do controle social, né, que o usuário, familiar, comunidade, assumam essa luta que, né, enfim, que é deles. Com a quarta Conferência Nacional de Saúde Mental, agora a gente está aguardando, né? Nós sabemos que nós estamos numa época difícil, enfim, com questão governamental e estamos muito preocupados com essa questão do retrocesso, né? Final do ano, 2017, tivemos algumas alterações em que aumenta-se leitos psiquiátricos em hospitais, e é uma grande preocupação, porque depois de tudo isso que eu falei com vocês, e toda essa luta, é preocupante haver um retrocesso, mas a gente acredita que isso não vai ser mais possível, porque as pessoas acho que não vão admitir mais que o passado volte, né, com tudo que aconteceu, enfim, com todas as denúncias, e com aquilo que vocês estudaram até na própria disciplina e puderam perceber, das dificuldades, né. Então, aprovada a lei, agora mais do que nunca, a luta continua. E aí, pensamos então na promoção da saúde mental. O que é importante para uma pessoa com transtorno mental ser um cidadão, um sujeito de direito? Ele precisa de reabilitação psicossocial. Então, eu trago para vocês na unidade 3, na unidade 2, um pouco sobre a reabilitação psicossocial, um pouco sobre a rede de atenção psicossocial. Na questão da reabilitação psicossocial, é muito importante falar sobre o que precisa para uma pessoa ser cidadão, né? Uma das dificuldades de estar aqui, de não estar conversando com vocês, é porque é muito importante que vocês também tenham conhecimento em relação e experiências que poderiam ajudar muito, mas vou tentar, se vocês quiserem, vocês podem estar colocando para mim e para a gente estar discutindo sobre isso. Mas para uma pessoa ser cidadão, ele precisa de moradia, de um trabalho e de relações sociais. E para a pessoa com transtorno mental, tem-se uma dificuldade em um desses 3 eixos da reabilitação psicossocial. Então, geralmente a pessoa com transtorno mental, ela tem uma dificuldade de trabalho, né, todos sabem disso, tem questão familiar em que ela não tem uma moradia, e principalmente a questão, acho que meu relógio, não sei se está batendo muito, e principalmente na questão da relação social. Porque a gente sabe que o transtorno mental, ele acaba dificultando com que essa pessoa tenha esse relacionamento entre pares, né? E falando do idoso, nós sabemos que temos, além da questão do envelhecimento, que já tem essas dificuldades, a gente tem a questão do transtorno mental aliado ao envelhecimento, como a depressão e como esquizofrenia, as demências de uma forma geral. E isso acaba agravando esse sujeito no sentido de poder gerir sobre a sua própria vida, de responder sobre questões, né, importantes. Então, acho que isso é muito importante na questão da promoção da saúde mental, pensar no cuidado ao idoso, nesses 3 eixos, moradia, trabalho e essa relação social. Então, um desses 3 eixos, o idoso terá dificuldade, se ele tiver um transtorno mental. Então, pensando na reabilitação psicossocial, é fundamental que o profissional de saúde tenha uma atenção nessa dificuldade dessa pessoa. Claro que ele vai ter outras dificuldades em relação a isso, né, como educação, tem toda uma questão da própria história de vida dessa pessoa, né. Então, aqui eu trago, na promoção da saúde mental, os determinantes sociais da saúde, que é educação, habitação, condições sanitárias e condições socioeconômicas, a ampliação do acesso aos cuidados em saúde mental e a conquista da garantia de direitos. Então, isso que eu falei, pensando nesse idoso, no que realmente está cometendo, qual é a questão, para que a gente possa promover a saúde mental dessa pessoa, como profissional de saúde.
como eu disse, esse sujeito, a pessoa com transtorno mental, enquanto sujeito de direitos, tem necessidades, né? Saúde, trabalho, circulação, poder ir e vir, essa capacidade civil, a questão de gestão dos próprios recursos. A gente sabe que com Alzheimer, com as demências, essa pessoa vai ter essa dificuldade, ela vai precisar de um auxílio, com certeza. Então, cada caso é um caso, né? Nós, como profissionais de saúde, temos que pensar, então, em como lidar com isso, né? Eu coloquei até para vocês no fórum essa pergunta, esse questionamento, né? Como cuidar desse sujeito, desse idoso com transtorno mental, principalmente na atenção primária, na comunidade. Pois o foco é esse, né? E não mais fechado, internado dentro de um hospital psiquiátrico. Os recursos, então, são importantes para que essa pessoa tenha como ter um direito, né, ser cidadão, a questão da habitação e educação. Então, aqui eu trago para vocês, de uma forma, claro, ampla, o eixo de direitos. Os serviços de saúde mental, então, a rede de atenção psicossocial territorial, substitutiva ao hospital, são os centros de atenção psicossocial. Eu trouxe como material complementar para que vocês tenham esse material, né? Eu coloquei ali como obrigatório a lei, no sentido da importância da lei de ser a base para a saúde mental atual, e trouxe para vocês como material complementar os centros de atenção psicossocial. A gente sabe que tem muita gente que não vai trabalhar, ou não, assim, no serviço de saúde mental, mas é importante que saiba que os centros de atenção psicossocial tem vários tipos, né, o 1, 2 e o 3, temos, depende do número da população do município, para que seja instalado o CAPS. Todo município tem que ter o seu CAPS. Então, na rede de atenção psicossocial, nós temos pronto-socorro, nós temos alguns municípios, os municípios pequenos têm os ambulatórios de saúde mental, enfim, pode ser que não, né? Tem os consórcios, enfim, vocês, na unidade 4, eu solicitei para que vocês procurem nos municípios que vocês moram, que vocês vivem, quais são esses serviços disponíveis, para vocês realmente verificarem como há uma necessidade, uma urgência na implantação desses serviços, né? O que precisa é o interesse do gestor, o interesse né, do secretário, enfim, junto com o gestor, a questão política, para que esses serviços sejam implantados, principalmente. Claro que a gente sabe que o município pequeno não tem CAPS, mas pode ter serviços residenciais terapêuticos, que também trouxe material para vocês, que são as casas onde as pessoas que não têm família, enfim, podem estar morando. Então, o recurso do hospital, ele será direcionado a esses serviços, tá? Então, não tem-se desculpa para que não haja implantação. Vocês podem até estar colocando alguma... mas a implementação do serviço é complicada. A gente sabe que é complicada. Estamos vivendo, né, sempre foi complicado, mas é necessário, pois essas pessoas estão sem esses serviços de saúde, né? E aqueles que não têm essa condição, os municípios que têm a condição de ter CAPS, de ter serviço residencial terapêutico, a estratégia saúde da família é a base da assistência na saúde, e é claro que na saúde mental é fundamental. Nós temos também serviço de saúde mental em hospital geral, com leitos, né, hospitais, nós da saúde mental a gente fala hospital geral, mas são hospitais clínicos. Esses hospitais têm leitos psiquiátricos, né, e lá as pessoas, elas vão, que necessitam realmente serão encaminhadas para o hospital geral. Mas a gente sempre tem que pensar na prevenção. Pensando na prevenção, nós temos ações da saúde mental na atenção básica, como, além da estratégia de saúde da família, a gente tem o matriciamento, a equipe matricial, que faz o trabalho de capacitação às equipes da estratégia de saúde da família. Então, aqueles municípios que têm CAPS, a equipe do CAPS vai até a unidade de saúde, que tem estratégia de saúde da família, para capacitar a equipe da estratégia de saúde da família a como cuidar desse sujeito. Afinal de contas, o CAPS não é um serviço de atenção primária. O CAPS é um serviço secundário.
né? Então, aí há um companheirismo entre a PSF, a Estratégia de Saúde da Família, e a equipe matricial, né? Uma coisa fundamental atualmente, que não há aqui em Ponta Grossa, na região, e que é importante pensar como futuro gestor, quem está pensando na gestão, profissional de saúde, nas cooperativas e nas associações, que é a economia solidária e a geração de renda. Como a gente tinha falado, a pessoa não tem trabalho, então tem-se a estratégia da economia solidária, para que essa pessoa realmente possa ser um sujeito de direito, porque que ela aprenda um ofício, né? Se a gente vê uma pessoa que passou a vida inteira internada no hospital psiquiátrico, que não sabe como viver aqui fora, quando ela vem, né, quando ela sai desse hospital, ela vai ter essa assistência, serviço de saúde, o CAPS, e também as cooperativas, associações, pensando na geração de renda para que essa pessoa possa considerar, né, um futuro. E os centros de convivência e cultura também são importantes para que as pessoas possam se encontrar e colocar as suas dificuldades e os seus desafios de vida, enfim. Isso eu estou falando com vocês no sentido geral, né? Saúde mental no sentido geral, das pessoas com transtornos mentais. E voltando na questão de idoso com transtorno mental, no caso da demência, no caso da esquizofrenia, a gente sabe que vai ter uma dificuldade, porém, tem todo o CAPS, né? Também tem várias estratégias dentro do serviço para esses usuários. E o profissional de saúde é importante saber disso, né? E por isso que eu trago para vocês essa rede de atenção psicossocial. Ok? Vamos lá. Então, todas as técnicas, correntes, técnicos e trabalhadores são necessários e importantes, então, para a saúde mental, né? É uma luta, realmente, como a gente tinha falado, e isso é importante, que todos atuem juntos, né, que os processos devem ser construídos sempre com a participação de usuários, familiares e da comunidade. Aí tem-se algumas perguntas, né? Então, qual papel todos os atores sociais desempenham na consolidação da rede? Nós somos responsáveis pela consolidação da rede, como profissionais de saúde. Vocês agora conhecendo um pouco melhor, né, essas questões, e procurar saber de que forma que a gente pode estar desempenhando o papel para a consolidação da rede. Então, pensar que a atenção primária e a promoção da saúde mental é fundamental. A atenção primária envolve esses serviços que eu falei, que é a estratégia de saúde da família, ou as próprias unidades básicas de saúde, mas que tenham já uma introdução nesse atendimento, né, nesse olhar ao sujeito que mora no bairro, que necessita desse cuidado. Como que a gente pode pensar em rede para dar conta das crises, né? SAMU, o CAPS 2, leitos psiquiátricos, hospitais gerais, como acolher as pessoas com sofrimento mental em diferentes momentos do seu adoecimento. Então, é o que vocês estão fazendo agora, né? A gente está trabalhando com a questão do idoso, e sabendo que o idoso tem alguns transtornos mentais específicos, a idade e a questão do transtorno mental, das demências, da esquizofrenia e Parkinson, enfim, que entra na questão dos transtornos mentais, mas pensar que é um sujeito, como qualquer outro, e que necessita ser cuidado. Então, essa questão do acolhimento, né? Porque já vem de uma história de exclusão social, né? Então, de pensar em reabilitar psicossocialmente esse sujeito. Com o avanço das políticas públicas na área de saúde mental e seus componentes de promoção, prevenção, tratamento, reabilitação, inclusão social, educação e intervenção nos determinantes do bem-estar e do sofrimento, é compromisso do Estado e da sociedade propiciar condições, então, para se atingir esses objetivos. Compromisso de todos nós, né? Então, o enfrentamento dos novos desafios trazidos pela mudança real do cenário não pode significar um passo atrás. Como eu disse, a preocupação agora com algumas mudanças na lei, com o aumento de leitos psiquiátricos,
de vagas em comunidades terapêuticas, né? É importante não retroceder a modelos anteriores, mas construir com firmeza uma nova agenda psiquiátrica para os próximos anos. Pensar no sujeito, né, como sujeito de direito. O que eu trago para vocês, né, loucos pela vida, que trancar não é tratar, liberdade é o melhor remédio, e, enfim, esse aqui é da luta antimanicomial de Pernambuco, mas os movimentos no Brasil têm essa luta, né, para não haver o retrocesso. É isso que eu trago para vocês, então. Eu estou aberta ao esclarecimento de dúvidas. Deixa eu ver aqui como é que está o pessoal. Ó, tem bastante gente. Não sei se eu respondi aos questionamentos, mas estou à disposição de vocês. Não falei sobre as doenças, sobre os transtornos mentais mais comuns, e vocês puderam perceber, puderam dar uma analisada ali na unidade 3, porque o foco realmente é o sujeito, é a saúde mental, como o nome já diz, né? É a questão da prevenção e não da doença. Tá bom? Estou à disposição, então. É isso, estou aqui. Vocês podem estar colocando as perguntas de vocês, enquanto eu vou pedir licença só um minutinho, tá bom? Desculpa, fui tomar uma água. O que fazer para vencer as barreiras? Eu não sei quem mandou essa pergunta. O que fazer para vencer as barreiras em relação aos idosos, portadores de transtornos mentais, por exemplo, o medo dessas pessoas. Sentido medo. Bom,
É necessário conhecer, né, gente, a história da pessoa, né, então, a história de vida dela, qual é a questão, o que está levando esse medo. Nós sabemos que as demências fazem com que as pessoas se sintam com medo, não sei se é isso que você está me perguntando, nesse sentido, mas devido até à própria demência, porque a pessoa, por exemplo, Alzheimer, né, a pessoa ela vai ter essa dificuldade, ela não vai conhecer o parente, e ela vai ficar com medo por ser uma pessoa desconhecida, como se fosse invadir o espaço, nesse sentido, eu espero que seja isso que você esteja perguntando. Mas a gente sabe que com a demência, com a questão da idade, as pessoas elas acabam se isolando, enfim, devido ao transtorno mental que ela tem. Então é importante saber a história de vida para que a gente tenha alternativas de vencer essas barreiras, né? Com conversa, com apoio, com carinho, com assistência, encaminhar essas pessoas aos tratamentos, aos serviços de saúde. Então, se for em relação às demências, na questão do Alzheimer, e se for em questão até a própria esquizofrenia, as pessoas elas se sentem invadidas, porque elas estão vivendo esses dois mundos, entre a realidade e o irreal, né, que é o que o transtorno mental acarreta, o que faz com que elas, muitas tenham medo, ou até algumas se tornem agressivas no sentido de defesa. Espero ter respondido sua pergunta. Aqui não aparece para mim quem foi que fez a pergunta, enfim. Mais alguma pergunta? Eu espero que eu vi algumas, no fórum, já vi algumas colocações, achei bem interessante. Deixa eu até colocar aqui, eu vou dar, agora é 19h40, vou dar mais uns 5 minutos para perguntas, tá, pessoal? E gostaria que vocês colocassem mesmo, eu estou participando, tá? Apesar de eu não estar ali compartilhando com vocês, vou estar de olho nas questões, então o meu acesso ao fórum, estive vendo as respostas da atividade, gostei bastante, né? E gostaria de saber também de vocês como que está a atividade em relação ao município que vocês vivem, desses serviços de saúde, o que está disponível para as pessoas, principalmente ao idoso. E eu acho que vocês se surpreenderam e se decepcionaram com o que vocês encontraram, para quem já chegou até essa etapa, enfim. Né? Então, eu vou estar aguardando, podem estar colocando no fórum sobre essa experiência, eu acho que é importante para que os outros vejam a questão dos municípios, das dificuldades dos municípios, né? Porque a gente sabe que tem gente de fora e que não é de Ponta Grossa, que é um pouco mais estruturado, né? Bom, pessoal, eu espero ter atendido, então, ao objetivo da webconferência. Trouxe mesmo esse tema e todos o que a gente está discutindo na disciplina, por acreditar que a reforma psiquiátrica brasileira vem como toda uma mudança de paradigma, nessa forma de assistir, de cuidar do sujeito, da pessoa com transtorno mental, e pensar nesse idoso, né, no cuidado desse idoso, o que acarreta muitas dificuldades além do envelhecimento, que é o que vocês estão podendo ver estão podendo ver nas outras disciplinas. Agradeço a vocês. A Débora, obrigada, Débora, você. Espero que eu tenha respondido, porque a gente precisa saber realmente, Débora, a história da pessoa, né? A história de vida, e saber a origem do medo, né? Ou de qualquer outra dificuldade, porque a gente sabe que não é fácil, esse enfrentamento ao transtorno mental é difícil, né? Então, é difícil para a família família se sente sobrecarregada, também seria uma outra unidade, a questão da família da pessoa com transtorno mental, da sobrecarga familiar, enfim.
Uma boa noite para vocês, muito obrigada, e estou à disposição. Vou ficar de olho lá no fórum, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.